Fala, família Palmeiras, sextou com S de segue o líder no Brasileirão, segue o líder na Libertadores, segue o líder em tudo. Palmeiras é líder de tudo. Palmeiras tá se preparando aí para mais 3 pontos contra o São Paulo aí na Arena Barueri em casa. Então, Palmeiras com novidades na escalação. Então, tudo isso e mais algumas outras informações hoje no vídeo. Então, se inscreva no canal, deixe seu like. Sem mais delongas, bora pro vídeo. É o Facundo Torres, mas antes aqui, ó, vou mostrar aqui pra vocês. Domingo, na tela da Globo, Dia das Mães, olha que delícia. Palmeiras e São Paulo para você assistir com a sua mamãezinha às 17 horas aqui na telinha da Globo, né? Daqui a pouco vai entrar o VT que eu falei para vocês aí sobre o bafômetro lá no Paraguai, mas antes a gente vai falar sobre o Facundo Torres, que não larga o osso de jeito nenhum, não sai do time do Palmeiras. A gente vai mostrar a matéria da Gabi Ribeiro agora. E quero uma foto! Alô, mamãe! Facundo Torres! Oportunista mais uma vez! Ô, Caio, tava dando uma olhada aqui nos gols do Facundo. Você já viu que ele não sai do time do Palmeiras? Passou a ser um dos jogadores mais importantes do elenco e recordista. 26 jogos junto com o Estevão e com o Everton. Pô, o Abel tá fazendo valer os 72 milhões, né? Ele conquistou o cara. O jogador que nós mais temos utilizado, mas ele é robusto, ele é resistente, joga onde for preciso. Se lhe derem as luvas, ele até no goleiro vai, apesar de ser baixinho. Facundo Torres! Ele faz várias funções e tem sido importante nesse início de temporada. E eu posso te explicar por quê. Bom, bora lá. Bora lá. Bom, a gente tem então alguns lances pra você explicar por que esse cara não sai do time, né, Caio? Vamos dar uma olhada? Eu acho que principalmente pela versatilidade. É um cara que joga muito coletivamente, não é aquele cara brilhante na parte técnica, mas é um cara que dobra sem a bola e ajuda na marcação com o lateral. É um cara que não é egoísta, ele não tem a vaidade de querer aparecer mais que os outros e tem aproveitado muito bem as chances, seja com gol ou com assistências, ele tem sido muito produtivo. 4 gols até aqui pelo Palmeiras e 3 assistências. É um cara que a gente vê participando muito das jogadas. No último jogo contra o Cerro Porteño, ele chegou a 20 jogos seguidos como titular. O Filipe teve problemas no início do ano, continua com problemas. Aquela era uma posição que o Alá podia jogar e ele não ficou fora, mais por falta de opções. Mas a sequência também cobra. Tanto que até o Abel disse que um descansinho faria bem. Uma coisa é o que eu gostaria, outra coisa é o que é preciso, o que é que a equipa precisa. Eu gostaria, mas a equipa precisa que ele continue a iniciar. E é isso que nós temos feito. Ele não é o jogador mais brilhante do elenco. Ele não tem a força, por exemplo, do Vitor Roque, ele não tem a conclusão do Veiga, ele não tem a qualidade de um Estevão e nem a finalização do Paulinho. Mas coletivamente ele é muito útil. É aquele cara que acerta time, que não aparece muito pro torcedor, mas taticamente é muito importante pro treinador. Do jeitinho que o Abel gosta, então dá pra esperar muito Facundo Torres nessa temporada ainda, né? Pela esquerda, por dentro, pela direita. E quando você faz mais de uma função, você cai nas graças do treinador. Palmeiras! Boa, Facundo. Bom, agora sim a matéria do bafômetro lá no jogo do Cerro Porteño. Eu tava até ansioso que eu já queria chamar ela logo, mas agora vocês vão ver porque ela tá muito legal com o Renato Peters. Palmeiras vai jogar? Vai ganhar. Eu vou. Vai, mas se o jogo for no Paraguai, não beba. Dentro do estádio, eles não vendem cerveja. Você não pode nem tomar e entrar. Nada. Nada. Tem bafômetro na fila. Blitz da polícia na entrada para pegar quem tomou uma cervejita, um whisquito, uma batidita de coco. Aqui você tem cerveja? Não tenho cerveja, não. O policial explica que é uma lei nacional que existe desde 2002. A medida foi para diminuir a violência, segundo a justiça paraguaia, potencializada pelo abuso de álcool dos torcedores. Está proibido. Proibido. Mas não é só isso. Não pode entrar nem tomando e nem tomado. Se você for pego no bafômetro, vai pra delegacia. Explica aí, autoridade. E se sale positivo?
Se der positivo para consumo de álcool, a pessoa sai daqui e fica numa delegacia até pelo menos meia hora depois do término da partida. Alguns palmeirenses foram surpreendidos e não entraram. O que foi, Rodrigo? Nada, aqui os caras são chatos pra cá. Então é isso. Se beber, não vá ao estádio no Paraguai. Está proibido. Proibido. O Peters é muito maravilhoso. Aqui de novo na tela, Palmeiras e São Paulo na tela. Palmeiras e São Paulo, os dois melhores times da Libertadores até o momento, se encontram domingo pelo Campeonato Brasileiro. Competição em que o Verdão também comanda a tabela e que vai reservar nas próximas rodadas, além do clássico contra o rival, duelos diretos contra o segundo colocado Bragantino, o terceiro Flamengo e o quarto Cruzeiro. Temos muitos adversários pela frente. Temos o calendário, temos o nosso adversário, temos as logísticas, temos as viagens. Acho que por si só, a equipa que não for capaz de ser resiliente dificilmente sobrevive e consegue andar até ao fim e lutar por títulos. Com o elenco mais completo nas mãos, Abel tem rodado bastante os jogadores. Ele não repete uma escalação por 2 jogos seguidos desde a 9ª e 10ª rodadas do Campeonato Paulista, ainda em fevereiro. No choque rei, o Verdão deve começar com Felipe Anderson, preservado na vitória sobre o Cerro Porteño anteontem, Piquerez, que ficou no banco no Paraguai, e Richard Rios, que só atuou no segundo tempo. Assim, a provável escalação deve ter o Everton no gol, Giai, Gustavo Gomes, Bruno Fux e Piquerez. Felipe Anderson, Emiliano Martinez, Richard Rios e Facundo Torres, Estevão e Vitor Roque. Neste brasileiro, o Palmeiras ganhou 5 partidas, empatou uma e perdeu outra. E vai defender neste domingo um retrospecto recente positivo diante do tricolor, para quem não perde desde 2023. Desde então, em 7 jogos, ganhou 3 e empatou 4. É mais um clássico, a gente sabe jogar esses jogos, a gente sabe o quanto é difícil jogar contra o São Paulo, mas agora o time mais cascudo, a gente bem unido, a gente sabe que a gente pode fazer um bom jogo. O clássico será na Arena Barueri, estádio onde o clube conquistou sobre o Corinthians em abril a vitória de número 3.500 de sua história e que neste domingo, com ingressos a preços bem mais acessíveis do que o normal, estará lotado. A hora do reencontro. Veiga partiu! Gol! Às vezes parece aquela coisa de jurado de escola de samba, sabe? Que dá uma distraída no momento e não vê o quesito que passou ali e dá uma nota qualquer. Palmeiras e São Paulo voltam a se enfrentar após a polêmica semifinal do Paulistão de 2025, em que deu Verdão. Rafael Veiga! O fato é que agora o cenário é outro e o estádio também. Por conta de shows no Allianz Parque, a partida será na Arena Barueri. Desde a semifinal, o Palmeiras entrou em campo 14 vezes, com 10 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. O time de Abel é o líder do Brasileirão e do Grupo G da Libertadores, no qual já está classificado, além de ter vantagem contra o Ceará na Copa do Brasil. Não dá para tirar o pé do acelerador. É continuar com o acelerador a fundo, continuar com preparar a equipa, rodar os jogadores que tivemos que rodar. E, acima de tudo, é continuar nesta cena. Nós queremos continuar com o hábito de ganhar e, quando não der para ganhar, ter a capacidade de resiliência e dar uma resposta no jogo seguinte. Do outro lado, Luiz Beldia conviveu com a pressão após a eliminação, mas conseguiu contornar a situação. Em 12 partidas, são 5 vitórias e 7 empates. Líder do Grupo D da Liberta, vantagem contra o Náutico na Copa do Brasil e com 6 empates em 7 rodadas do Brasileirão, está na modesta 11ª posição, mas invicto. Me pone contento por el plantel. Estou contente pelo plantel, por todos os jogadores, pelo staff, pelos diretores e principalmente pelos torcedores. Por todos os dirigentes, por todos os torcedores. É uma linda alegria para todos nós. Para todos nós. Desde que chegou ao Palmeiras, no fim de 2020, Abel Ferreira enfrentou São Paulo em 26 oportunidades. Obteve 9 vitórias e perdeu 7 vezes. O São Paulo é o time brasileiro que mais vezes venceu o Palmeiras de Abel. E ainda tivemos 10 empates. E mais,
em 7 oportunidades, Abel Ferreira enfrentou o São Paulo em mata-mata. O tricolor paulista levou o melhor em 4 e o Palmeiras de Abel em 3. Eis aí a rivalidade, a pedra no sapato. Em contrapartida, o treinador argentino Luiz Beldia, à beira do gramado, ainda não venceu o Palmeiras. 2 empates e 2 derrotas. O Choque Rei marca também o bom momento de 2 atacantes, Vitor Roque e André Silva. O palmeirense, a contratação mais cara da história do futebol brasileiro, passou mais de 900 minutos sem balançar a rede desde que chegou. Fez contra o Vasco e voltou a marcar contra o Cerro Porteño. O exemplo do que é resiliência de um jogador, Vitor Roque, que é resiliência numa imagem. É eu falhar um golo que toda a gente estava à espera que falhasse, que toda a gente, certeza, que criticou, e a resiliência a isso é como é que eu dou resposta à adversidade. O São Paulino já vinha de boa fase e com a lesão de Caleri tem a missão de substituir o ídolo tricolor. O camisa 17 é o artilheiro do time no ano, já são 10 gols em 24 partidas. Então isto marca que a mentalidade da equipe está sendo firme. Sabemos onde queremos ir. Aonde queremos ir. Vem aí pela segunda vez na história um Choque Rei na Arena Barueri. Eu não tenho nada contra o Barueri. Começamos com o lado mandante dessa história. Cicinho, o quanto você está preocupado com o Palmeiras? Muito. Não, sincerão. Eu acredito que o Zubeldia está mais preocupado do que eu, né? Porque do outro lado tem um grande adversário, né? E não é fácil você jogar contra o time do Palmeiras. Essas equipes, elas sempre quando se enfrentam, é a certeza de um grande jogo muito disputado. Uma torcida só, né? A torcida do Palmeiras. Então o São Paulo vai ter que encaixar suas peças, entrar muito ligado. O São Paulo já provou disso em jogos passados, que quando entra desligado, o Palmeiras não entra a 10 por hora, o Palmeiras sempre entra a 1000 por hora, e é dessa maneira que se entra num clássico. Então acredito que a principal atenção que o São Paulo vai ter é o quê? Entrar completamente ligado, porque se tentar estudar o Palmeiras no início, pode ser surpreendido já no início, e você tomar um gol já no início e ter que sair para cima do Palmeiras é muito difícil e corre o risco de tomar mais gols. Cicinho, você falou que o São Paulo tem que tentar encaixar as peças, só que o problema é que o Palmeiras encaixou muito bem as suas peças. E aí, Edu? Não, encaixou, né? E o Abel achou o esquema tático para jogar, né? Ele coloca sempre ali o Giai, né, como um terceiro zagueiro ali, né, trazendo um pouco o Felipe Anderson ali como um ala, ou quando joga o Alan, jogou no último jogo. Então eu acredito que o Abel vai mexer na equipe, porque o desgaste está sendo muito grande. Jogou na quinta-feira, na quarta-feira, né? E isso... e o São Paulo jogou na terça, então um dia de descanso. Então eu acredito muito que o Abel vá mudar. Você porque desculpa? Ele... Não, desculpa nada. A viagem de São realidade. Paulo foi mais longa que a do Palmeiras. Mas é a realidade. Você jogando no Paraguai, aí jogou lá em Fortaleza. Aí foi... Então são coisas que o Abel está estudando. E com certeza ele vai sempre surpreender a gente, Renata. A gente às vezes coloca um time aqui, ele vai lá e mexe 2, 3 peças. Então eu acredito que ele vai fazer isso, né? Então o mais importante que eu vejo, ele achou um esquema tático. Tanto pro Giai estar jogando ali, né, o retorno do Rafael Veiga, né, do Mike, do Marcos Rocha, o Murilo também retornando. Então, eu acredito que esses jogadores estão à disposição dele, ele pode escolher qual que ele quiser. Então, vai ser um belo jogo. O São Paulo está vivendo um momento bom, né, da temporada, depois daquela turbulência com o treinador e tal, encontrou o caminho assim, das vitórias. E eu acho que vai ser um belo jogo, mas jogando em Barueri, diante do torcedor palmeirense, eu acredito que o Palmeiras vai vencer. Agora o lado tricolor paulista. Família, domingão, clássico, Palmeiras aí por mais 3 pontos no Brasileirão para continuar aí na liderança. É clássico, é São Paulo, é dentro de casa, o Palmeiras tem a obrigação de vencer. O Palmeiras agora tem todos os jogadores disponíveis, praticamente, é só o Mikael que ainda não, mas o Palmeiras está com todos os jogadores disponíveis. O Palmeiras está tendo um retrospecto aí do São Paulo, né, nos últimos 7 jogos aí bem
Palmeiras não perde, né, nesses últimos 7 jogos, são 3 vitórias e 4 empates. Então aqui, ó, tá desde do Brasileirão aqui 2023, né, que o Palmeiras não perde pro São Paulo. Óbvio que tem entre dessas aqui teve a final aqui, né, da Supercopa. Porém, o jogo foi 0-0 e foi nos pênaltis. Mas fora no jogo, nos 90 minutos, o Palmeiras não perdeu. Um ótimo retrospecto aí pro Palmeiras. O Palmeiras tá vindo aí numa sequência muito boa. Se o Palmeiras jogar o que joga fora de casa, dentro de casa, a gente ganha. O Palmeiras tem todos os jogadores disponíveis, vai ser uma dor de cabeça pro Abel essa escalação. Porém, já sabe, né, que os principais vão jogar, né? Vitor Roque, Estevão, Paulinho pode começar jogando, né? Mesmo que o Facundo Torres aí é o principal ainda, mas a gente gostaria de ver ele, né, iniciando, mas eu acho que pro clássico provavelmente vai ser o Facundo Torres. Piquerez tá voltando aí, não jogou contra o Cerro Porteño. O Richard Rios também, ele jogou só o segundo tempo, porém foi poupado pelo primeiro tempo, mas vai entrar jogando. Giai jogando muito. Nessa zaga aí pode ser que a gente tenha o Murilo e Gustavo Gomes aí. Mesmo que ainda gostaria de ter o Bruno Fux, mas é para clássico, né? O Murilo entrou muito bem no último jogo. O Gomes também tá muito bem. Então o Palmeiras tá indo com força total. E no meio de campo, né? Felipe Anderson volta aí. Acho que no meio de campo não. Na ponta, né? Quem vai atuar no meio de campo vai ser o Estevão. Então o Felipe Anderson volta aí na sua posição. E o Palmeiras tenta ali no banco Veiga, Maurício. Meu, que banco, hein? É dor de cabeça pro Abel. Mas o Palmeiras tá muito forte para esse clássico, né? É um jogo assim que o Palmeiras não pode perder e vai quebrar mais um invicto aí, o São Paulo único invicto, né? As tricas aí não sabem o que é perder e vai saber o que é perder domingo lá na Arena Barueri. Galera, mudando de assunto aqui, só pra gente, né? Um sextou com S, né? De segue o líder em tudo. Palmeiras aí foi um mês excelente pro Palmeiras. O Palmeiras tá líder no Brasileirão e tá líder, né? Na Libertadores. Tanto na sua chave como geral, o Palmeiras tem 12 pontos, tá aí, líder geral e líder da sua chave ali da Libertadores. Então, um S aí de segue o líder em tudo. E também ontem, né, abemos Papa, só que aí o pessoal fala aqui que é o Papa Leão 14 e aqui o Abel é Papa Adversários na casa dele 19, que são 19 jogos invictos, né, que o Palmeiras tem fora de casa aí, 16 vitórias e 3 empates, né, são 19 jogos, então aí o Palmeiras tá no retrospecto aí muito bom fora de casa, né, vem aí de invencibilidade, tá jogando bem e tem tudo para vencer o São Paulo, né, então comente aí qual o palpite, né, do domingo, quem vai entrar, vocês preferem quem? Vitor Roque, Flaco Lopes, né, é o Tigrinho. Então vê aí, galera, se inscreva no canal, deixe seu like e valeu!